Olá, bem-vindas, bem-vindas a mais um Poço de Jacó. E hoje eu quero continuar a mensagem que nós iniciamos semana passada com o tema Jesus só serve para você se ele fizer as coisas do seu jeito. Vamos orar e ver o que Deus tem para falar conosco hoje. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de ministrar a tua palavra. Eu oro que o teu Espírito fale conosco, Senhor, que não seja a minha voz, mas que a voz do teu Espírito flua, Senhor, através de mim e toque vidas neste momento, Pai. Em nome de Jesus, que cada um aqui vai estar ouvindo, recebendo essa mensagem, sendo ministrada pelo Senhor, Pai, possa receber mais do que informação, mas possa ser inspirada por Ti, Senhor, possa receber respostas do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. Jesus só serve para você se ele fizer as coisas do seu jeito. Diga não, diga eu confio no meu Deus, eu descanso no meu Deus, amém? Eu quero retomar de 1 Pedro 5, 8 a 10, que nós compartilhamos semana passada, mas eu quero retomar daqui a ministração. Lembra que nós falamos sobre João Batista não ser o primeiro e nem o último servo de Deus a ser injustamente posto em uma prisão, e nós usamos o texto de 1 Pedro 5, 8 a 10, que fala o seguinte: irmãos, tenham uma certeza, vocês não são os únicos que estão sofrendo esse tipo de sofrimento. Outros irmãos pela face da terra estão sofrendo o mesmo, um igual sofrimento que vocês estão sofrendo. E Pedro fala algo que eu acho muito poderoso. Ele diz assim: seja sóbrio e vigiai. Ele já começa o versículo falando isso. E eu estava meditando sobre esse texto e me lembrei de uma alegoria que eu quero compartilhar com vocês, uma metáfora, aliás, que eu quero compartilhar com vocês. Sabe, uma tempestade só naufraga um barco se a água que está fora do barco começa a entrar dentro dele. Enquanto a tempestade e a água estão por fora do barco, o barco navega e chega ao destino. O problema não é a tempestade, o problema não são, sabe, a turbulência das ondas, as águas, a chuva, o trovão, nada disso impede o barco de chegar ao seu destino. O problema existe quando aquelas águas começam a entrar dentro da embarcação. Nessa hora, a embarcação fica fragilizada e começa a naufragar. Sabe, queridas, o problema na nossa vida não está. Nosso real desafio é manter a tempestade do lado de fora dos nossos corações. É diante das circunstâncias não desanimar, não desesperar, sabe? Não arrefecer a nossa fé, não desmaiar na fé, mas permanecer de pé. Nosso real desafio está em, no meio da tempestade, manter o nosso coração firme, cheio da presença do Senhor, descansando nele. E não ter lugar no nosso coração para a incredulidade, para a dúvida, para que a tempestade entre nas nossas vidas. Por isso que Pedro diz: seja firme, seja sóbrio e vigiai. Que sobriedade aqui é essa? Não é a sobriedade da bebida, é a sobriedade de desespero, porque desespero também embriaga. Já viu uma pessoa desesperada? Uma pessoa desesperada, ela sai assim, fazendo loucura. Ela age sem pensar. Ela fala sem pensar. Ela toma atitudes que não devia tomar, porque está desesperada. O desespero embriaga. Então, Pedro está dizendo o seguinte: ó, no momento do sofrimento, mantenha-se sóbrio. Quando o diagnóstico chegar, quando a pressão chegar, quando o laudo chegar, quando sabe, a cobrança chegar, quando a notícia chegar, mantenha-se sóbrio, respira fundo e diz: eu confio no meu Deus. Ele está cuidando de mim, ele está no controle. Deus não saiu do trono, Deus não saiu do trono. Você pode declarar isso. Diga: Deus não saiu do trono da minha vida.
Sabe, o trono do meu coração não é para o desespero, não é para a angústia, o trono do meu coração pertence ao Senhor. Ele está assentado no trono, ele enche tudo na minha vida e não tem espaço para a tempestade dentro de mim. A tempestade vai precisar ficar do lado de fora. Porque eu já estou cheia, aleluias, eu estou cheia da presença do Senhor, amém? Você pode declarar isso sobre a sua vida hoje. Diga: eu estou cheia da presença do Senhor. Aleluias. Então ele diz: vigie, porque você tem um adversário. Ele fala que os irmãos ao redor do mundo estão sofrendo como nós, e ele fala que o nosso sofrimento tem prazo de validade. Ele tem um tempo determinado para se cumprir, e depois nós vamos ser aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados. Se você não ouviu a mensagem da semana passada, eu quero te pedir que você volte lá e escute, porque vai ser a base para a mensagem de hoje. Então, retomando aqui, fazendo essa pequena revisão, eu quero ir com vocês para o próximo texto, que está escrito em Atos 12, 1 a 7. Qual é o contexto aqui? Pedro está na prisão. Ai, Senhor, olha que coisa. Quando Pedro escreveu 1 Pedro, ele disse aos irmãos assim: irmãos, não desanimem, não desesperem, sabe? No meio da tempestade, no meio do sofrimento, saibam que tenham a seguinte certeza: que outros irmãos na face da terra já passaram, estão passando pelas mesmas coisas. Pedro estava falando de cátedra, né? Ele estava falando com autoridade, porque ele mesmo já tinha passado por situações muito difíceis, e Pedro mesmo passou por uma prisão injusta. O que estava acontecendo aqui no texto? Herodes manda prender Tiago e Pedro. Herodes, não o mesmo Herodes que prendeu João Batista. Só a título de curiosidade, né, de informação bíblica, nesse período do tempo aqui, a Bíblia fala, desde o nascimento de Jesus até Atos, de 3 Herodes diferentes. Primeiro Herodes, que é o patriarca, ou conhecido como Herodes o Grande, foi o Herodes que mandou matar todas as criancinhas de até 2 anos de idade, quando foi anunciado o nascimento de Jesus. Lembra? Quando anunciado o nascimento de Jesus, Herodes manda matar todas as criancinhas de até 2 anos de idade, tentando assim matar Jesus também, quando ele recebeu o anúncio de que era nascido o rei dos judeus. Esse é o primeiro Herodes. O segundo Herodes, o filho do primeiro, é o Herodes que manda prender João Batista e decapitar. E esse é o terceiro Herodes, que é neto do primeiro e sobrinho do segundo. Esse Herodes manda prender agora Tiago e Pedro, e a Bíblia diz que ele passa Tiago ao fio da espada. E esse texto aqui, nesse texto, Tiago já tinha morrido e Pedro aguardava a sentença dele, que era para o dia seguinte. Então, nós estamos lendo esse texto aqui, Tiago já tinha morrido e Pedro seria morto no dia seguinte a essa narração aqui, essa narrativa. Amém? Então, vamos ler o texto? Acompanhe comigo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada, ou seja, 16 soldados, para o guardarem, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, dormia Pedro entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz resplandeceu na cela, e tocando o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. O que aconteceu aqui? Pedro está preso, Tiago já tinha sido morto, e a igreja se levanta em incessante oração. Maravilhoso isso, querido. Já ministrei sobre isso aqui no canal. Mas eu queria falar agora sobre Pedro estar dormindo nessa situação.
dormindo entre dois soldados, acorrentado com cadeias, sentinelas à porta guardando o cárcere, 4 guarnições de 4 soldados, 16 homens, cadeias, grilhões e mais 2 homens do lado dele, tudo para que ele não escapasse. Sabe o que eu acho interessante? Muitas vezes o exército do inimigo tem mais consciência do poder que opera em nós do que nós mesmos. Se eu tivesse nessa condição de Pedro aqui, eu pensaria assim: não precisa disso tudo, porque apenas um cadeado seria suficiente para me prender a essa circunstância. Mas o adversário sabia que ele tem que colocar toda a força dele para tentar manter Pedro preso naquela circunstância, porque ele sabia o poder que operava na vida de Pedro. Aleluias! A grandeza do Deus de Pedro, o adversário, irmãos, ele reconhece o poder que opera em sua vida. Por isso, muitas vezes, ele vem com tudo contra você e você não entende. Parece que o céu está caindo. O que está acontecendo? É de um lado, é do outro. Aparece uma coisa, aparece outra. Parece que vem tudo ao mesmo tempo. Não é, vem tudo ao mesmo tempo mesmo, não parece não, mas isso acontece porque Satanás sabe que para ele te parar, ele tem que colocar muita força, porque o poder de Deus opera na sua vida de forma extraordinária. E mesmo com toda aquela guarnição do inferno, sabe, com cadeias, com grilhões, com correntes, com portas de ferro, com 4 guardas, 4 guarnições de 4, 16 soldados e mais 2 sentinelas do lado, nada foi suficiente para manter Pedro naquela prisão. E eu quero já começar declarando sobre sua vida, em nome de Jesus. Nada será suficiente para manter você nessa condição, porque Deus vai te arrancar deste lugar. Deus vai te tirar deste lugar. Deus vai te tirar por cima, como a gente gosta de dizer. Aleluias, a luz vai brilhar nessas cadeias e vai quebrar esses grilhões e Deus vai te tirar por cima. Mas o que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é que Pedro dormia no meio dessa tempestade. Oh, glória a Deus. Ele dormia. Nós precisamos aprender a descansar. Eu preciso aprender a descansar. Você precisa aprender a descansar. Dormir o sono da confiança. Aleluia. Pedro dormia profundamente, a ponto de o anjo precisar bater do seu lado para acordá-lo. Em uma situação de morte iminente. Isso é o oposto de tentar controlar o resultado. É o descanso de quem sabe que está nas mãos de Deus. Diga assim: eu carrego esse descanso em mim. Oh, aleluia. Nenhuma tempestade. Declare comigo. Eu quero que você repita mesmo. E se puder, digite. Mas é mais importante repetir do que digitar. Mas declare em nome de Jesus. Diga: nenhuma tempestade vai entrar dentro de mim. Eu descanso o descanso de quem sabe que está nas mãos de Deus. Eu descanso o descanso da confiança. Aleluias. Eu não preciso controlar nada, porque o meu Deus está no controle. Aleluias. Não é sobre comodismo isso, queridas. Não é sobre comodismo, é sobre confiança. É sobre ter paz no meio da tempestade. Veja, a igreja fazia incessante oração a Deus. Eu creio que Pedro orava. Amados, Pedro estava descansando, Pedro orava, mas ele chegou num ponto que ele dizia: já fiz tudo que tem que fazer, já orei, eu confio em Deus, eu descanso, declaro a palavra e vou dormir, eu vou descansar. Às vezes, a maior atitude de fé que nós podemos ter é dormir. Sabe, você está perdendo noite porque está preocupada? Está perdendo noite porque está angustiada? Vai dormir, vai descansar, confiando que Deus está trabalhando por você. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Do ponto de vista humano, era impossível sair daquela situação. Mas a paz de Pedro não dependia da viabilidade da saída. Diga assim: a minha paz não depende da viabilidade da saída, da viabilidade natural. A minha paz não depende dos meus cálculos,
de eu fazer o cálculo, sabe? Quem gosta de matemática aqui, levanta a mão. É pouca gente gosta de matemática. Eu gosto de matemática. Meu pai era um professor de matemática, e eu gosto de matemática. E muitas vezes eu penso assim, sabe, queridas, que a gente gosta de calcular as coisas e no final ter um resultado positivo. E aí, quando a gente faz o cálculo na nossa cabeça, eu digo assim: não, eu vou fazer desse jeito, eu resolvo assim. Não, eu vou dar um jeito. Se eu fizer assim, 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 eu resolvo. Se eu fizer desse jeito, eu resolvo. Não, eu vou me esforçar, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Enquanto a gente está calculando e o resultado é positivo, a gente está tranquila, porque está confiando no nosso braço. Mas de repente a gente faz um cálculo e o resultado é inviável. O resultado é impossível. O resultado é negativo. Você pensa, pensa, pensa e não tem solução. Sabe, nessa hora eu quero te convidar a contabilizar Deus na sua vida. O que é isso, Vanessa? O que é aprender a contabilizar o fator Deus em nossas vidas? É você perceber que Deus está na sua história. E o fato dele estar na sua história pode mudar completamente o resultado dessa conta que você está fazendo. Veja, olha para Pedro: 4 vezes 4 soldados, 16, mais 2, 18. Cadeias, algemas nas mãos, 2 algemas, 20. Um portão de ferro, 21. 21 impossibilidades, 21 negativas, 21 vezes, sabe, as coisas dizendo para ele: é impossível. Quantas notas você tem? Quantos relatórios você tem? Sabe qual é o seu número na conta bancária? Qual é o seu número no diagnóstico? Qual é o seu número que tem confrontado, sabe, a sua vida e dito a você que é impossível? Pedro também ouviu isso e descansou no poder de Deus. E quando Deus se manifestou, todas aquelas, sabe, toda aquela montanha de impossibilidades caiu por terra, porque esse é o nosso Deus, esse é o fator Deus na nossa vida. Eu quero te dizer neste dia que você precisa, e eu preciso também, lembrar que o nosso Deus é presente em nossa vida. Ele é o Deus do impossível, não existe impossibilidade para ele, não tem nada difícil para ele fazer, tudo é possível para o nosso Deus, e ele nos garante que tudo é possível para nós se nós crermos nele. Ele mesmo é a ressurreição e a vida. Enquanto o homem diz: ainda que exista vida e esperança, para Deus até na morte é esperança, porque Ele mesmo é a ressurreição e a vida. Querida, se anime em nome de Jesus nesse dia. Levanta a sua cabeça agora e olhe para o alto. De onde vem o seu socorro? O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluias! Fica firme, porque Deus está na sua vida e isso faz toda a diferença. Nós precisamos aprender a contabilizar a presença de Deus em nossa vida. Aleluias! Considerar a presença de Deus em nossa vida, saber que Ele está trabalhando por nós. Amém. Glória a Deus. Eu quero encerrar com esse texto hoje e nós continuaremos depois com essa mensagem. Mas agora eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por descanso chegando em cada vida, Senhor, aqui, Pai. Oh, Senhor, Tu és aquele que entra com provisão. Tu és aquele que entra, para a Tua luz brilha no meio das nossas trevas. Senhor, nenhuma treva é demais para Ti. Quando a Tua luz chega, as trevas se dissipam. Aleluia. Ora comigo, querida. Ora comigo e declara sobre a sua vida a luz de Deus chegando. Eu declaro sobre a sua vida a luz de Deus chegando na sua vida hoje, dissipando todas as trevas. Em nome de Jesus, quebrando cadeias, quebrando grilhões, quebrando correntes e você sendo levantada por dentro agora, em nome de Jesus, colocando os seus olhos no alto agora, de onde vem o teu socorro. Aleluia, o seu socorro vem do Senhor que vem dos céus e a terra.
a mão dele não está encolhida, não, ele não diminuiu o poder dele, mas o poder dele se manifesta em nossas vidas. Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Eu apresento agora cada causa impossível, Senhor, que tem sido colocado diante de Ti agora, cada irmã e irmão que está orando comigo, uma causa impossível agora. Eu quero que você apresente o impossível ao Senhor, que você já fez as contas e o resultado é impossível. Em nome de Jesus, Pai, eu creio no Teu poder, que se move de perto e de longe. Eu creio no poder da Tua palavra. Eu declaro, Pai, possibilidades nascendo dentro dessa impossibilidade. Eu declaro, Senhor, portas sendo abertas até onde não tem parede. Eu declaro vida brotando, Senhor, no meio da morte, saúde no meio da doença, agora brotando saúde e quebrando as cadeias da enfermidade. Eu declaro prosperidade chegando, em nome de Jesus. Que assim seja. Está ligado, está feito em nome de Jesus. Diga amém. Diga eu recebo. Aleluias. Glória a Deus. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa. Deixa o seu like, vai me ajudar na divulgação do canal. E compartilhe essa palavra com quem Deus colocar no seu coração. Deixa uma mensagem aí para mim, eu vou ler com certeza e vou ficar muito feliz de saber que Deus falou com você, tá bom? Te amo em Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.